Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Mais uma quarta-feira onde vamos falar dos salmos da Palavra de Deus. Hoje vamos falar do Salmo 53. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Salmo 53, de 1 a 6, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comesse pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer. Porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. O Salmo 53 começa com um destaque em que o tolo diz em seu coração de que Deus não existe. E esse salmo tem uma identificação muito forte com o Salmo 14. E o salmista aqui no 53 tem as palavras muito idênticas. Quando alguém nega a existência de Deus, significa que ele possui um coração estúpido. Sabe por quê, amados? Porque há inúmeras evidências de que o Senhor existe. A própria criação anuncia isso. Salmo 19:1. Mas o diabo cegou o entendimento dos homens e eles tentam transformar a verdade em mentira, conforme declara Paulo em Romanos capítulo 1. A doutrina da depravação total diz que o ser humano, por si só, não busca a Deus. Se Deus não vier ao nosso encontro, naturalmente nós o rejeitaremos sempre. Sabe por quê, amados? Por causa do pecado de Adão e Eva. A semente do pecado que entrou na humanidade e ali espalhou por todos os seres humanos. Já nascemos pecadores, nascemos inclinados para o erro, inclinados para aquilo que não agrada a Deus. Todos os aspectos de nossa vida são afetados pelo pecado, de modo que estamos mortos em nossas transgressões e pecado, conforme nos fala Efésios 2:5. Agora, veja o que o tolo diz no seu coração. Veja o que eu e você dizíamos no nosso coração antes de conhecermos Jesus e termos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, mesmo que involuntariamente. Deus aqui, por intermédio do salmista, mostra-nos o seguinte: o pensamento do tolo. Além do pensamento do tolo, como somos maus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Deus não existe para o insensato, para o tolo. Deus não existe. Eu não preciso de Deus. Eu não quero Deus. Dizer não existir a Deus é viver uma vida corrompida em injustiça. Viver uma vida livre para fazer o que bem quer e o que bem entender. A crença de dizer não há Deus é dizer da minha vida cuido eu, meu corpo, minhas regras. Achar que se vivermos como desejarmos, já que não desejamos Deus, vivermos sem regras, leis e Deus na cabeça da gente, vivermos sem ter que prestar contas a ninguém, fazendo o que o coração e o corpo pedirem, seremos plenamente felizes. Ficamos então com um problema.
por que então dizer Deus não existe, se ele já não existe? Por que brigar com o que não existe? Percebe a loucura, a tolice do ser humano, brigando com Deus, se ele não existe? Não existe. A humanidade sem Deus passa a encontrar prazer na negação da existência de Deus, no conflito com a existência de Deus e na apologia contra a existência de Deus. Isso definitivamente não é felicidade, é engano do coração humano. O engano do coração humano termina no equívoco da percepção do dizer não existe Deus. Eu não tenho Deus, eu não preciso de Deus. Observe as consequências práticas desse equívoco de entendimento, de percepção. No caráter, corrompem-se, versículo 1, nos comportamentos praticam mal, nos afetos ou emoções, nenhum deles faz o bem. Devoram o meu povo como se fosse pão, odeiam o povo de Deus. Versículo 4. Nas relações e nas construções sociais, relacionamentos, imagina uma sociedade onde ninguém faz o bem e devora-se uns aos outros, onde todos se desviaram, todos se corromperam e nenhum sequer pratica o bem. Imagina uma sociedade assim. No conhecimento e construção do saber, não há quem seja sábio. Achando-se sábio, tornaram-se tolos. Verso 2 e verso 1. Nunca aprenderão. Verso 4. E na espiritualidade ou piedade, uma conduta que visa agradar a Deus, nem pensam ter uma conduta com Deus, porque não pensam em orar, não invocam a Deus, no versículo 4. Esta é uma sociedade que a gente imagina como seria com tudo isso. O salmista mostra-nos também que todos pecaram. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Esse é o resultado daqueles que rejeitam a Deus um dia. Deus os destruirá. Lembra do salmo anterior? No versículo 4, o salmista diz o seguinte: será que os malfeitores não aprendem que eles devoram o meu povo como quem come pão e não clama a Deus? Nós somos devorados, perseguidos e incompreendidos. Por que a igreja é tão perseguida em todo o mundo? Porque os princípios de Jesus são tão combatidos em todo o mundo? Exatamente por causa da depravação total. O pecado é oposição contra Deus. Porque os ímpios por si mesmos, ou os ímpios por si só, não aprendem sem a intervenção da graça de Deus, sem que os nossos entendimentos sejam abertos. Nós jamais conseguiremos compreender quem é Deus e como a sua bondade atua e como os seus princípios são importantes para a nossa vida. Sem a intervenção da graça de Deus, nada disso acontece. Por isso, o salmista está questionando: será que os malfeitores não aprendem? O povo de Deus estava sendo devorado, os princípios de Deus estavam sendo combatidos, a igreja de Deus combatida. Por que tudo isso acontece? Porque o mundo jaz do maligno. O mundo não irá te amar se você está em Cristo, não irá lhe compreender. Em um lugar, em um momento ou em outro, as pessoas vão rejeitar você por causa da sua fé. E tudo isso acontece
por causa da depravação total. Amados, muitas vezes queremos adaptar a mensagem para as pessoas chegarem mais próximos a Deus, que ela seja mais atraente para alcançar mais pessoas, para ser simpáticas às pessoas. Mas a mensagem genuína do Evangelho jamais será agradável ao mundo, jamais. Porque o mundo naturalmente não quer nada com Deus, rejeita Deus, são depravados, são contrários a Deus. Somente a graça atuante de Deus é que pode transformar essas vidas, transformar o seu entendimento e assim conseguir eles entenderem e perceberem a beleza de Deus em Cristo Jesus. Nós que um dia fomos levados por Deus a entender o Evangelho, a sua graça atuante por meio da fé em Jesus Cristo, fomos levados a entender a ministração da sua palavra, devemos ser gratos a Deus e a louvá-lo diariamente. Porque a providência de Deus foi revelar seu Filho a nós, abrir o nosso entendimento. Se você está em Cristo, por mais que as dificuldades existem, por mais que as lutas sejam grandes, por mais que você se sinta pressionado ou pressionada, devemos ser gratos a Deus por ter percebido, entendido a mensagem desse grande amor. Não se julgue bom ou boa. Naturalmente somos maus. Só um que é bom. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Amém? E concluindo, o salmista comunica ao seu povo perseguido, versículo 6, salvação para Israel. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se encherá de alegria. Diante da apostasia de Israel, surge a oração profética do salmista. Qual salvação viria a Israel? Jesus lembrou a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. João 4:22. Ou seja, ele, Cristo, é a salvação de Deus. Quando o Messias vier de Sião, a salvação de Deus, ele fará os cativos do povo voltar a habitar em segurança. Será um tempo de regozijo e de alegria para Israel. Este verso é uma profecia para o futuro de Israel, pois quando Jesus veio, libertou os pobres e oprimidos de todos os povos, nações e línguas da escravidão do pecado. Porém, há um tempo determinado em que ele resgatará Israel como povo. É o que Paulo diz lá em Romanos 11, 25 a 29. Amados, nós devemos nos entristecer com a corrupção da natureza humana e com a miséria, com a miserável degeneração do mundo onde vivemos. A cada dia afundando mais na busca dos seus desejos, na busca de prevalecer o seu entendimento completamente deturpado e contrário à vontade de Deus, aos ensinamentos de Deus. Devemos realmente entristecer, lamentar pela realidade do mundo em que nós vivemos. Mas não devemos deixar de nos alegrarmos com a esperança da grande salvação que nos aguarda. A esperança que está em Cristo. A esperança de um dia melhor, onde estaremos para toda a eternidade com Cristo. E mesmo antes disso acontecer, aqui neste mundo hostil, vivemos uma vida em diferença,
a diferença nesse mundo, vivendo nos princípios da palavra. Porque para nós, Deus existe. É o nosso Senhor, é o soberano, é o Criador, que tem controle de tudo e de todos. E essa alegria, que um dia estaremos com o Criador para toda a eternidade, é motivo de nos alegrarmos e motivo de louvá-lo a cada momento de nossas vidas. Que Deus os abençoe e que no dia de hoje você possa trazer nas suas memórias essas verdades. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por mais esse ensinamento. Obrigado por esse salmo, que nos mostra a depravação do homem, mas também nos mostra que o Senhor um dia há de agir com eles. E nós somos libertos pela graça atuante de Deus, porque um dia nós pensávamos assim também. E hoje a nossa alegria está porque temos a esperança de estarmos vivendo, que vamos viver uma vida eternamente com o Senhor. E o mundo, ó Pai, está perdido porque não tem essa esperança e não tem essa alegria. Vivem hoje essa alegria falsa, de momentos de prazeres nas suas vidas, mas que não tem esperança de uma alegria futura, porque eles rejeitam o único que pode dar alegria e a paz para toda a eternidade a Ele, o nosso maravilhoso e grandioso Deus. Obrigado por essas verdades serem entendidas e nos fazerem entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.